Olá, bem-vindo ao Projeto Gabaritar. Mais um vídeo da série Correndo Atrás da Aprovação. Agora com conteúdo de vários conteúdos associados ao livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro muito interessante, baseado nos princípios financeiros que fazem você prosperar de alguma forma. Obviamente, esse livro ele não vai destrinchar de forma tão profunda o caminho de como, quais são o passo a passo, como aplicar cada metodologia de investimento, algo do tipo, mas ele vai dar as bases, e essas bases elas são muito importantes para a prosperidade financeira, e elas podem ser aplicadas a todos nós. Por elas serem simples, elas têm uma aplicabilidade muito alta, mesmo não tendo aquele quantitativo de dinheiro, você consegue aplicar essas regras. Como eu já disse anteriormente, a gente vai associar com vários assuntos dos editais pertinentes aos concursos públicos. Então vamos lá, eu vou listar 5 leis e eu vou fazendo os ganchos em cada lei, no assunto que eu achei pertinente e que pode gerar um gatilho para vocês, tanto para o crescimento pessoal quanto para o desenvolvimento no âmbito dos estudos. Vamos lá, primeira lei: a parte que você, de todo dinheiro ou moedas que você receber, parte daquele quantitativo não é seu, pertence ao seu eu do futuro. Portanto, ele determina com essa regra que sempre uma parcela dos nossos ganhos deve ser guardada para a posteridade ou para um futuro investimento. Portanto, ele estabelece o valor de 10%. 10% dos seus ganhos não é seu, mas sim do seu eu do futuro. Qual o assunto que a gente pode trabalhar aqui? O direito administrativo. O direito administrativo vai reger como é que funciona o Estado, quais são as formalidades estatais, qual é a ordem de domínio do Estado, quais são os princípios que regem o funcionamento do Estado. E é nisso que a gente vai bater agora. Princípios administrativos. Dentro da Constituição temos 5 princípios fundamentais que regem a administração pública. É o LIMP, é o mnemônico LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São 5 princípios constitucionais. Claro que tem proporcionalidade, deve estar lembrando desse princípio, mas ele é extraconstitucional. O que eu estou querendo dizer é que ele não está explicitamente escrito na Constituição Federal, portanto é extraconstitucional. Então, mas os princípios administrativos, eles podem ser conectados com esse princípio de tem uma parcela que eu não devo tocar, e seria o interesse público. A impessoalidade, ela determina isso, a impessoalidade e a moralidade. Uma vez o servidor público sendo agente do Estado, sendo funcionário do Estado, servindo o Estado, ele precisa de ter algumas ponderações quanto ao uso do que ele vai mexer. Aquilo que ele vai tocar, ele não pode usar de qualquer forma, de forma a se favorecer pessoalmente. Imagina, tem um smartphone no lugar em que ele trabalha. Ele não deve usar desse recurso público para minerar Bitcoin, por exemplo. É claro que o smartphone não vai ter essa capacidade de processamento, mas fazer algo do interesse pessoal. Por exemplo, vender ele para obter o dinheiro em cima dele. Não é aplicável. Ele vai ferir a impessoalidade e o interesse público vai ficar de lado. Da mesma forma, mesmo ele estando favorável
ele tem que fazer atos que são coerentes e são probos. Por exemplo, aqueles atos antiéticos também são uma forma que o princípio da moralidade rechaça totalmente. Então imagina que o servidor público, ele, mesmo que seja legalmente aceito aquela função, por exemplo, o servidor público deve fazer a devolutiva dos celulares roubados. Mas imagina que esse servidor, ele favorece um terceiro. Ou seja, um celular não teve, ninguém reclamou por aquele celular que foi proveniente de roubo. E uma vez que estava sendo devolvido aqueles celulares furtos de roubo, alguns dos aparelhos ficaram pendentes. Ninguém reclamou aqueles aparelhos. Se o servidor pegar para si aquele aparelho, ele vai estar sendo... Aconteceu feriu diretamente a impessoalidade? Diretamente não, mas feriu diretamente a moralidade. Não foi uma conduta eticamente aprovada, não foi uma conduta moralmente proba, porque poderia em um momento futuro ser reclamado aquele aparelho. Então ele feriu. Percebe a diferença? O zelo por aquela porção que compete ao servidor resguardar, cuidar. Então é isso que determina a primeira lei, só que aplicado ao dinheiro e aos seus ganhos. Segunda lei: não gaste com asneira. Isso aí é uma paráfrase, porque se você quiser ver o conteúdo ipsis literis do que é mencionado nessa grandiosa obra, você pode ler esse livro, recomendo demais. Mas essa segunda lei é não gastar de forma equivocada com qualquer coisa, com luxos, prazeres da vida, uma vez que você não tem. O que ele defende no livro, a ideia, a tese dele, é que tem momento certo para gastar aquele dinheiro. Ou seja, se o seu padrão de vida não permite ter uma vida luxuosa, não entre em dívida por conta de uma tentativa frustrada de tentar manter aquela vida luxuosa. Isso se relaciona com qual princípio? O direito penal. O direito penal, ele tem o princípio, ele, voltando também na tese, nessa pegada dos princípios, o direito penal não é diferente. Ele também tem alguns princípios que vão estar lá na parte geral e vão alinhar e vão orientar a aplicação por parte do operador do direito do Código Penal de forma propriamente dita. Dois princípios que eu vou pensar para vocês é o princípio da subsidiariedade e o princípio da fragmentariedade. Parecem muito similares, até rima, tem o mesmo término e pode gerar muita confusão por esse ponto. Subsidiariedade o direito penal, ele só vai ser aplicado em último ratio, na última razão, só se as demais linhas do direito não forem eficazes para resolver aquele problema. Por exemplo, houve um rompimento de um contrato. Esse rompimento de um contrato pode ser solucionado por meio da via civil? Sim. É só mero... O que está em pauta naquela situação não é um bem, não é não é algo que tenha, é algo mais patrimonial, algo que, com uma negociação financeira, com um alinhamento entre as partes, já pode ser resolvido ali mesmo. Caso não resolva, a área civil é a área eleita para isso. Questões de relacionamento também. Se o relacionamento foi desfeito, questões de herança, como é que a herança fica? Será que outras áreas do direito podem atuar? Sim. Questões fiduciárias, questões de taxação.
equivocada ou de algum questões de receita mesmo, de empresa, fiscalização de empresa, fiscalização de órgãos. Será que o direito penal tem de ser aplicado em todas as circunstâncias? A resposta é não, ele tem uma reserva de competência menor, justamente pela aplicação em última razão, em última instância, exauridos todas as demais vertentes do direito. Segundo o princípio da fragmentariedade, o direito penal ele só se aplica naqueles casos mais relevantes, nos bens jurídicos de maior relevância. Por isso que tem no Código Penal vários títulos e vários capítulos que vão introduzir quais são os bens jurídicos tutelados naquela parte do Código. E, por exemplo, a vida, ela é um bem jurídico de suma importância. Então, o direito penal vai ser aplicado caso aconteça a subtração da vida, a retirada da vida, alguém interrompa a vida de outra pessoa? A resposta é sim. Então, o patrimônio, se o patrimônio for subtraído, será que o direito penal também deve intervir? Sim. Porque não é uma questão de mera negociação. Não foi um dano que um terceiro provocou culposamente no veículo de outro alguém. Foi algo criminoso e que pode escalonar para uma violência, retirada de bem alheio, provoca um prejuízo considerável, primeiro, do próprio bem e segundo, pela questão de insegurança social. Eu não consigo viver plenamente se eu tenho um medo justificado de ser furtado, de ser roubado. Portanto, essa instabilidade faz com que o direito seja aplicado para conter esse fator que está escalonando. Então, e como se relaciona com a lei do ouro? Não gaste com asneira, ou seja, o seu investimento ele deve ser orientado não para suprir os seus prazeres imediatos, para te deixar em uma vida confortável imediatamente, mas sim para investimentos só em última instância, para investimentos que compensem, que sejam racionais ou bem pensado. Por exemplo, se for um prazer, que seja uma parte da minha renda bem pensada. É isso. Terceira lei do ouro. Faça com que suas dívidas desapareçam, de forma que, se você tem alguma dívida, honre seus compromissos antes de começar a capitalizar. Por quê? Porque no livro ele dá vários exemplos e algumas metáforas de um cidadão que ele passou muito tempo como escravo e tudo mais, por conta das dívidas que ele contraiu. E aí ele resolveu, mesmo que a longo prazo, honrar os compromissos dele, e ele mostrou ao longo da história que alguns dos credores que ele estava devendo, não botavam fé no propósito dele. Ele falou assim: olha, eu vou quitar minha dívida, mas não vai ser por agora, porque eu estou trabalhando, estou me esforçando para juntar minhas moedas de prata, minhas moedas de bronze, e aí sim eu vou conseguir resgatar, devolver o que te cabe, a parte que te cabe. Mas alguns caçoaram dele, outros não acreditaram, mas ele continuou na caminhada e conseguiu quitar as dívidas. Ele isso trouxe para ele muito respeito na sociedade e muito respeito próprio. Eu sei que eu consigo cumprir e arcar com minhas dívidas, então eu consigo confiar em mim mesmo. Se eu me proponho a fazer algo, eu vou cumprir aquilo. Se eu me proponho a frequentar a estar em tal compromisso, eu vou cumprir com aquilo. Portanto, é muito mais do que só por si só quitar as dívidas e ficar livre, mas sim algo mais simbólico, ao ponto de que você consegue
ter mais segurança na sua palavra, ter mais firmeza, não só para outros, mas para si próprio também. E essa questão, ela se relaciona com o princípio da como se dá a responsabilidade do Estado. Será que o Estado ele tem que arcar com todos os prejuízos integralmente, independente se ele for culpado ou não? Imagina, alguém está com sua motocicleta e está fazendo manobra arriscada. Aí essa motocicleta chapa com o seu veículo num bem público, numa porta de um parque de um município. Será que a responsabilidade é do Estado de arcar com aquele prejuízo ou do condutor da motocicleta? A resposta vai ao encontro da responsabilidade administrativa e da teoria que o Brasil adota. O Brasil adota a teoria do risco administrativo, em que, em regra, a responsabilidade objetiva ela é vista, mas existe hipótese que a responsabilidade subjetiva ela é vista. Qual a diferença entre as duas? A objetiva não precisa de comprovar culpa e na subjetiva é preciso comprovar a culpa. Então, na maioria das hipóteses, o Estado ele abraça aquela competência de arcar com prejuízo, mas exceto nas hipóteses de omissão por parte do Estado. Aí tem que ver e tem que determinar culpa, naquele caso. Aí seria a responsabilidade subjetiva do Estado. Então, somente nos casos de omissão, por exemplo, um presídio, que o Estado ele se omitiu quanto ao gerenciamento por exemplo, uma facção criminosa invadiu um presídio e exterminou várias pessoas dentro do presídio. Percebe que a segurança pública ela se omitiu por conta dessa ação armada. Ela não foi capaz de salvaguardar, portanto, tem que comprovar aí nessa hipótese a culpa, mas é isso, precisa de ter essa atenção. Agora, temos outras teorias? Sim, temos. A teoria do risco integral, que o Estado ele pega toda a competência de forma integral. E temos a teoria... São essas duas que eu queria listar para vocês, pensar para vocês. E temos exceções também a essa regra. Por exemplo, quando a vítima ela tem quando é comprovado que a vítima ela teve culpa, teve parte, mesmo que o Estado ele tenha entrado para meio que cobrir esse prejuízo, se demonstrar a culpa exclusiva da vítima, é uma hipótese de exceção da aplicabilidade da responsabilidade administrativa objetiva. Em outra hipótese, caso seja um caso fortuito, ou seja, um caso acidental, natural, algum fenômeno da natureza que o Estado ele não é capaz de prever. Imagina uma mobilização de placa tectônica aí que gera um terremoto ou algo do tipo. O Estado consegue prever isso? Não. Então, é um caso fortuito. Outra hipótese, que seria a última hipótese, é a hipótese de algum desastre. São essas três hipóteses de exclusão da responsabilidade objetiva do Estado. Então avançamos nessa terceira lei do ouro, agora a quarta lei do ouro. Faça o ouro trabalhar por você. Ou seja, o dinheiro, ele precisa de ser... No livro diz que o quantitativo que você acumula com aquela primeira lei do ouro, você consegue atrair mais. Mas você não... O fato de ter uma cessão, ter um cuidado muito grande com os gastos que você faz, não te faz enriquecer.
Então você precisa de ter um cuidado maior ainda aonde você investe o seu dinheiro para que ele renda, para que ele trabalhe por você. Por isso, a célebre frase que foi retirada ipsis literis do livro, que é: faça o ouro trabalhar por você. Ou seja, tenha bons investimentos, saiba onde investir. Ele recomenda no livro que você se aproxime de profissionais que já se deram bem, ou seja, profissionais que já têm expertise naquela área. Por exemplo, você não vai colocar o seu dinheiro, você não vai investir ou pedir conselho sobre como comprar uma taça de vidro ou uma obra de arte para um ferreiro, por exemplo. E vice-versa, você não vai perguntar para um artista qual é a melhor ferramenta de trabalho para utilizar numa carpintaria, por exemplo. Ou seja, você deve procurar os profissionais com maior especialidade, com maior know-how naquela área, para você trilhar bons caminhos, para você pegar bons conselhos. Outra coisa é ter uma boa gestão do seu dinheiro, no sentido de aquilo que promove riscos muito grandes, muito exponenciais, não é o melhor assim investir. É melhor investir em algo sólido que tenha recompensa certa, mais certa, ou seja, renda fixa, tesouro direto, do que renda variável, de capitalização incerta, ou seja, que eles provocam risco ou que tenham maiores prejuízos. A princípio não é bom escolher. Agora, como vamos associar com o conteúdo da base curricular? Raciocínio lógico matemático. Juros compostos. O princípio de juros pode ser aplicado tanto para o âmbito positivo quanto para o cenário negativo. Se você está endividado e aquela dívida ela começa a alavancar exponencialmente por conta da aplicação da incidência dos juros, isso vai criar um valor. Os juros eles vão trabalhar negativamente a seu desfavor. Caso contrário, caso você tenha um investimento e aqueles juros eles vão incidir sobre o seu patrimônio, sobre o seu capital colocado, você vai ter os juros sendo herói, atuando como fator beneficiador do seu patrimônio. E aí, como a gente tem essa visão com a matemática financeira básica, quando tem uma comparação entre aquilo que, se os juros eles incidem sobre o seu capital, duas coisas são importantes para que você tenha um bom progresso financeiro: o tempo e o quantitativo aportado. Então, aquela fórmula matemática dos juros compostos, ela é muito útil para a gente entender esse fenômeno. Os juros é igual ao capital vezes, aí você abre parênteses e coloca a taxa em número decimal e eleva pelo tempo. Percebe que foi criada aí uma expressão exponencial, uma equação exponencial, uma função exponencial. Como eu identifico isso? Porque a variável, ela é o tempo, a variável que vai ser decisiva. E esse tempo ele vai variar em números inteiros positivos. Então, no primeiro mês a taxa de juros vai ser uma vez que vai ser multiplicado ao capital. No segundo mês, 2 vezes, ou seja, a taxa de juros vai aparecer 2 vezes sendo multiplicada 2 vezes nessa conta que vai gerar os juros. Percebe que quanto mais eu aumento, melhor. Eu tenho uma taxa cada vez maior, mais e mais capital é gerado.
Então, é muito benéfico. Última questão, tenham um patrimônio, ou seja, ao contrário do que se imagina, o patrimônio é muito importante porque a longo prazo aquele valor tende a valorizar, então seria um bom aporte do seu quantitativo financeiro, ao invés de você comprar em algo que vai depreciar, por exemplo, um veículo deprecia, algo maquinário vai depreciar, mas se você investir em algo sólido como uma casa, um apartamento, você tende a ter, devido à inflação e devido à valorização do próprio lote, a tendência é você vender por um valor maior do que você comprou. Portanto, você vai ter um lucro. Dessa forma é o que ele recomenda. Primeiro, para ter um lar seguro dos seus, e segundo, para ter maior estabilidade também. Você tem algo a recorrer, mesmo que tudo dê errado, você tem um patrimônio para vender e para quitar suas dívidas, para não ficar no vermelho. Como isso pode ser relacionado com os conteúdos programáticos? A questão da invasão de domicílio, ou seja, o cumprimento de mandado de prisão, ou seja, dentro da Constituição determina-se que o patrimônio ou o ambiente doméstico, a residência, ela é um asilo inviolável, que o Estado não pode violar de forma arbitrária aquela residência. Somente em algumas hipóteses, durante o dia, esse dia é considerado das 9 horas da noite, ou seja, das 5 horas da manhã até as 9 horas da noite, considera-se dia. Excetuando esse período, o STJ entende como período noturno, de descanso, de repouso. Portanto, isso aí de acordo com a lei de abuso de autoridade. Então, dentro desse período, o agente público que cumpriu o mandado de prisão, ele não vai estar resguardado pela legalidade, ele vai... Aquela prova, tudo que foi obtido, tudo que foi apreciado dentro daquela diligência, não vai poder ter proveito, vai ser uma prova ilícita. E as provas ilícitas, elas não podem ser aproveitadas, nem mesmo as derivadas delas. Portanto, elas devem ser desentranhadas do processo, então elas não têm validade alguma. Dessa forma, essa é uma hipótese. Mas tem hipóteses que o repouso noturno pode ser violado? Sim. Nas hipóteses de flagrante delito, imagina que está acontecendo um crime dentro de uma residência. Você, enquanto cidadão ou enquanto servidor público, deve invadir aquela residência para conter aquela ação criminosa e para prender em flagrante, caso seja possível ou viável e factível, né? A segunda hipótese, caso haja desastre natural, imagina, ou para prestar socorro, desastre natural e situação de flagrante. 3 hipóteses em que esse repouso noturno pode ser violado, ou por consentimento livre e consentimento do morador. No repouso noturno também pode haver a introdução, a entrada. São essas 3 hipóteses. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. E exercitem-se.